Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia, sou uma das consultoras daqui para fora e vou estar com vocês hoje aqui nesse nosso evento sobre mitos e verdades em relação a intercâmbios e graduação no exterior. A relação desses dois programas acadêmicos que estudantes geralmente fazem. Então, a gente trouxe aqui algumas informações bem interessantes para compartilhar com vocês. Bem, antes de nós começarmos, né, a gente sempre traz aqui a nossa análise de perfil para quem está nos ouvindo pela primeira vez. É uma forma muito rápida, simples de vocês terem um primeiro contato com a Daqui para Fora, totalmente gratuito, em que com poucas informações a gente consegue traçar um diagnóstico do estudante para o projeto de graduação no exterior. No nosso chat, a gente está colocando essa análise de perfil, assim como a nossa agenda para vocês marcarem uma conversa com a Daqui para Fora. Também já trazendo aqui para vocês os próximos eventos que faremos já agora, iniciando maio. No dia 7, vamos falar sobre vestibulares e applications, como conciliar ah, os dois projetos, né? Tanto se candidatar, né, e fazer os vestibulares aqui do Brasil, e como você consegue conciliar isso com o envio das applications e todo o preparatório para as faculdades no exterior. No dia 9, vamos falar sobre erros comuns nas redações e cartas de recomendação, uma parte importante do processo seletivo. E no dia 15 de maio, vamos falar sobre a graduação e processo de admissão em faculdades na Europa para aqueles que têm e para aqueles que não têm o passaporte europeu, né? Ou seja, que têm uma dupla cidadania europeia. Então, a gente vai trazer aqui alguns pontos principais sobre como isso pode impactar as possibilidades tanto de alunos internacionais quanto de alunos brasileiros que talvez tenham também uma dupla cidadania. Tem o nosso link também já no nosso chat da nossa agenda online, onde vocês podem marcar um dia e horário com a Daqui para Fora, totalmente gratuito também, uma conversa de 30 minutos que a gente disponibiliza para alunos e famílias interessados no assunto. A nossa análise de perfil no chat, vocês também conseguem acessar esse link, e com poucas informações, como mencionei, nós fazemos um diagnóstico inicial do estudante para o projeto. Então, podem acessar pelo chat esse link da nossa análise de perfil. Então, vamos já para a nossa principal pauta da noite, né? Que é justamente falarmos sobre esses dois programas, né? Eu diria que hoje são os dois principais programas acadêmicos de alunos interessados em estudos no exterior, de uma forma geral, tanto na fase de intercâmbio, né? A possibilidade de você ter uma experiência em um high school no exterior, e também alunos que tenham interesse em fazer a graduação no exterior, né? Qual é a diferenciação entre os dois, e muito também é da relação de um com o outro, né? Já que o intercâmbio é durante o ensino médio, e o que isso de fato significa para um estudante que considera fazer uma graduação no exterior. Então, a gente trouxe alguns dos principais pontos em relação a isso. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, dos mitos e verdades. Vamos falar também um pouco do fazer ou não, né? Dependendo do perfil do estudante, dos seus objetivos, fazer algumas considerações em relação às oportunidades. Também vamos trazer algumas dicas para quem vai fazer intercâmbio, e também vamos falar um pouco de possibilidades de você abrir portas para o futuro e nosso trabalho no final, tá? Se vocês quiserem, o nosso chat está aberto, o Q&A também está aberto para vocês fazerem perguntas ao longo da apresentação aqui. E aí, se for um assunto pertinente naquele momento, a gente vai respondendo, senão a gente deixa para o final para responder ao máximo possível. Então, primeiramente, só fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada e exclusiva a nível de graduação no exterior. Somos os pioneiros do Brasil nesse assunto, já fazemos isso há 23 anos, já foram mais de 3.800 alunos conosco, totalizando aí mais de 800 milhões de reais em bolsas para os nossos alunos. Temos hoje uma equipe com mais de 40 profissionais formados no exterior, dos mais diferentes perfis, e dentro daqui para fora nós setorizamos a daqui para fora em times acadêmicos, onde cada time é composto por 4 mentores, ou seja, cada aluno que entra no projeto conosco vai ser direcionado para um time de 4 mentores, onde cada um dos mentores é especializado em cada fase do processo. Então é muito legal porque existe uma troca muito grande de conhecimento, de experiência entre os próprios times,
da daqui para fora para ajudar cada estudante no processo. Em termos de países e atuação, a daqui para fora hoje atua não só no processo de candidatura, de preparação para as faculdades dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, mas também algumas faculdades da Europa continental. Aqui alguns dos países principais hoje que nós atuamos: Holanda, Itália, Espanha, Portugal, França e Bélgica. Temos mapeados faculdades nesses países em inglês exclusivamente, com exceção de Portugal, algumas faculdades em português, e na Espanha também algumas faculdades em espanhol. Então, é interessante que a gente tem trabalhado muito nessa expansão à Europa, trazendo cada vez mais oportunidades de faculdades europeias em inglês para os nossos alunos. Aqui vocês podem ver alguns dos resultados dos nossos alunos ao longo desses anos. Obviamente, é impossível colocar todos os resultados aqui ao longo desses mais de 20 anos, porque sempre o nosso grande objetivo com cada aluno e cada família é que cada estudante consiga entrar na melhor faculdade possível no exterior, sempre dentro da realidade e da estimativa financeira que cada família determina. E aí, falando dos resultados mais recentes das nossas últimas duas turmas, de 22 e 23, aqui alguns dos principais resultados das faculdades americanas, tanto nas top 15 quanto top 30, especificamente dos Estados Unidos, de acordo com o US News, que é o principal ranking americano. Então, muito para mostrar para vocês que nos últimos dois ciclos a gente tem conseguido esses resultados que consideramos em alto grau de seletividade, assim como na Europa e no Canadá também. Então, os últimos dois ciclos a gente tem conseguido resultados de altíssimo nível com os nossos alunos, e, de novo, sempre nosso grande objetivo é orientar cada estudante para atingir a melhor faculdade possível, as melhores faculdades possíveis no exterior. Bem, vamos então para a pauta principal, né, da nossa noite, que é justamente falarmos um pouco de mitos e verdades sobre intercâmbio e graduação no exterior. Então, a gente primeiro trouxe alguns dos principais pontos, né, e recorrência que a gente vê de conversas com alunos e com famílias em relação a esse assunto, né? Então, primeiramente, a primeira afirmação é a seguinte: fazer intercâmbio ajuda a entrar nas faculdades no exterior. Mito ou verdade? Mito. Mito porque o intercâmbio ele vai ser uma experiência durante o seu ensino médio, e não necessariamente vai ser o seu currículo principal, ele vai ser uma parte do seu currículo. Então, o que a faculdade vai avaliar vai ser todo o seu contexto acadêmico como um todo. Então, não é porque você fez o intercâmbio que necessariamente isso permite uma admissão mais rápida ou melhor para alguma faculdade. Não é isso que vai classificá-lo academicamente para uma entrada automática em uma universidade. Então, é importante disso estar bem claro para os alunos que o intercâmbio ele é uma experiência acadêmica durante o ensino médio. O processo seletivo é o mesmo para quem fez e quem não fez intercâmbio. Mito ou verdade? Isso é verdade. Para quem fez o high school, né, algum intercâmbio durante o ensino médio, ou até mesmo uma parte boa, né, um ano, até 2 anos de intercâmbio, e quem fez todo o ensino médio aqui no Brasil, por exemplo, você vai passar por exatamente o mesmo processo admissional. Todos os requerimentos vão ser exatamente iguais. Então, se você faz o intercâmbio, você não vai ficar isento de enviar qualquer tipo de requisito. Você vai fazer o mesmo processo caso você tivesse terminado ou concluído ou feito o seu ensino médio todo aqui no Brasil, né? Se eu tiver um diploma americano, tenho mais chances de admissão? Mito ou verdade? Isso também é um mito, tá? Por quê? O diploma americano, quando o aluno termina o seu high school, ou faz o high school no exterior, o que a faculdade vai estar interessada vai ser o nível acadêmico que você teve e o rigor acadêmico em que você estudou. Então, muitas vezes, o que o estudante faz em termos de experiência de intercâmbio vai ter uma relação com o nível de exigência que você passou, né? Se você for para uma ótima escola, num altíssimo grau acadêmico, isso vai ser um equivalente ou comparado com uma ótima escola aqui no Brasil também, né? Então, um aluno que ou termina lá fora, ou o ensino médio ou high school, ou termina o ensino médio, uma ótima escola aqui no Brasil, em termos de grau acadêmico, você está sendo um candidato bem parecido.
Então, se você vai para um high school muito melhor, aí sim a gente consegue traçar algumas exceções em relação a esse aspecto. Mas se você vai para um high school, às vezes até a nível acadêmico mais baixo do que você tinha aqui no Brasil, muitas vezes até o diploma aqui do Brasil, da sua escola, teria uma exigência, né, e um reconhecimento ainda melhor e maior academicamente para as faculdades. As faculdades elas estão interessadas que tipo de estudante você foi e que tipo de rigor acadêmico você tinha durante o seu ensino médio. Esse é o grande ponto. Até para traçar um pouco no processo seletivo, né, como que as universidades avaliam os estudantes e fazendo esses paralelos, e como a gente falou, o processo de entrada de um aluno que fez o intercâmbio ou não vai ser o mesmo, e aqui são os requisitos que todo estudante vai passar. Primeiramente, notas da escola e rigor acadêmico da escola, o seu currículo acadêmico. Então, que tipo de estudante você foi durante todo o seu ensino médio ou high school, se você fez o intercâmbio, e que tipo de escola você estava, né? Era uma escola mais complexa, né? Mais difícil, tinha um currículo mais exigente, era uma escola não tão difícil assim, sem poucos reconhecimentos ou resultados irrelevantes. Então, isso tudo é considerado também. Então, o histórico escolar é no contexto acadêmico do estudante. Além disso, temos as provas, né? A prova ela é feita do SAT, que também vai ser exigido se você faz o high school, por exemplo, nos Estados Unidos, você também vai fazer o SAT para as faculdades, tá? E essas provas são oferecidas aqui no Brasil em algumas datas, você pode fazer mais de uma vez. Nos Estados Unidos também são oferecidas em várias datas. O SAT é bem exigido nos Estados Unidos e algumas faculdades da Europa também aceitam o SAT, tá? Aí temos as provas de proficiência, TOEFL, IELTS, Duolingo, várias possibilidades. O Enem vai ser exigido no processo do Canadá, se você tem um currículo brasileiro, e também na Europa, se você tem um currículo brasileiro, fazendo ou não o high school ou algum intercâmbio. Você necessariamente aplicando com um diploma de ensino brasileiro para Canadá e Europa, você necessariamente precisa fazer o Enem também. E para fechar as provas específicas de países, isso aqui na Europa, dependendo do país, da faculdade, do curso que o aluno vai se candidatar, pode ser que o aluno também tenha que fazer uma prova específica. Isso varia muito de lugar para lugar, faculdade para faculdade, então tem algumas variações aqui. Isso aqui é Europa, tá? Além disso, as cartas de recomendação de dois professores e um coordenador da escola. E essas cartas vão ser solicitadas principalmente para professores que conheçam você muito bem. As atividades extracurriculares, os projetos, atividades que o aluno se envolva, se engaja, e as redações, que são as redações de apresentação para as universidades também. Algumas faculdades fazem entrevistas, e aí você precisa treinar e se preparar, né? Nisso, a Daqui para Fora trabalha bastante com os nossos alunos, e o portfólio, que seria um portfólio artístico para os nossos estudantes, que a gente também trabalha para quem tem interesse nas artes. Então, se você tem interesse em alguma área artística, você precisa fazer o portfólio, tá? Ah, então, só para responder aqui, Andréia, realmente o application, quando a gente fala de application, candidatura, é a junção de todos esses fatores aqui, como vocês estão vendo, e esse application ele é montado, elaborado e enviado para as universidades no último ano do ensino médio. Então, tudo vai ser trabalhado para que ao final do terceiro ano, lá em novembro, dezembro, esse aluno envie as suas applications para as melhores faculdades. Mas continuando em termos de mitos e verdades, ainda em relação a intercâmbio, né? Outra afirmação aqui para vocês verem se é mito e verdade. Se eu fizer o high school todo no exterior, tenho mais chances de entrar, tá? Isso também é um mito, tá? Por quê? Quando você faz todo o seu high school, né, dentro de um ensino médio, né, no americano, por exemplo, ou no Canadá, você vai ser avaliado dentro da admissions for domestic students, né, que eles chamam. Então, para quem tem o currículo daquele país. E aí, obviamente, a demanda é muito maior de quem é cidadão daquele país. Então, você vai estar competindo com todos os outros americanos ou canadenses daquele lugar. Então, as chances realmente são, às vezes, até maiores do que você aplicando aqui do Brasil, sendo um aluno internacional. Se eu fizer intercâmbio, a universidade terá mais segurança que me adaptarei mais fácil, né?
Então, de novo, se eu fizer intercâmbio, a universidade terá mais segurança de que me adaptarei mais fácil. Isso, de fato, é uma verdade, né? Então, quando a faculdade está avaliando o application de estudante e o aluno coloca que teve uma experiência de intercâmbio, né, durante o seu ensino médio, durante 6 meses ou um ano, do ponto de vista admissional e na avaliação ponderada, né, com vários fatores, como vocês viram aqui, isso traz para a faculdade uma certa segurança de que você já passou pela experiência, né, uma pequena experiência internacional, você provavelmente vai ser um caso de sucesso, porque essa é uma preocupação que as faculdades têm, de que os alunos vão dar conta, né, vão realmente conseguir se adaptar. Então, isso é, de certa forma, um diferencial na sua candidatura, nesse ponto de vista de segurança e trazer esse relato para a universidade na sua admissão. Se eu tiver um diploma americano, tem mais chances de bolsa. Também esse é um mito. Porque quando você tem um diploma americano, você não necessariamente vai conseguir aplicar para as bolsas que os americanos têm possibilidades, né? Porque as bolsas elas são dadas por requerimentos específicos. Então, se você é um cidadão daquele país e você foi o que eles chamam de taxpayer, né? Você pagou imposto naquele lugar, naquele país, ou naquela província, naquele estado, você muitas vezes consegue se qualificar para bolsas que muitas vezes um aluno internacional não conseguiria. Mas não porque você tem um diploma de high school. Você precisaria ser um cidadão daquele estado ou daquele país para poder se qualificar para certas bolsas. Então, as bolsas que você vai se qualificar vão ser as mesmas que um aluno internacional, que um aluno brasileiro teria. Então, os requerimentos vão ser os mesmos para bolsas. Falando de bolsas, né, isso está muito relacionado a investimento e bolsas de estudos, que é importante da gente trazer essas informações para vocês também. Primeiramente, né, os valores das faculdades hoje, Estados Unidos e Canadá, o range ele é bem similar, só que dólar canadense para um e dólar americano para outro, de 30 a 80, 85 mil dólares por ano. Reino Unido, de 25 a 50 mil libras ao ano, e na Europa, de 15 a 45 mil euros ao ano. Sendo que nesse valor nós já estamos incluindo o custo básico de vida. Então, aqui é já com a conta de moradia e alimentação na faculdade. Quando a gente olha a Europa, né, a gente consegue encontrar algumas faculdades que vão ter um ótimo custo-benefício, por isso, inclusive, esse projeto nosso de expansão na Europa cada vez mais forte, né, trazendo outras recomendações de faculdades para os nossos alunos, onde algumas faculdades só o custo de estudos vai variar de 800 a 9 mil euros ao ano. Aqui alguns exemplos, inclusive, de faculdades que têm um ótimo custo-benefício, inclusive fazendo uma relação para quem tem um passaporte europeu, na segunda coluna, você tem um benefício ainda maior em certas faculdades no custo dos estudos. Tá? Aqui alguns dados da nossa de bolsas, né, em relação a 2023, tá? 54% dos nossos alunos obtiveram um tipo de bolsa, a média foi de 20 mil dólares por ano, totalizando aí 125 milhões. Então, é um aspecto que precisa ser muito conversado, alinhado, discutido com o estudante, com a família, avaliar o tipo de aluno que cada estudante é e aplicar para as faculdades corretamente nesse sentido financeiro. Existem 4 principais meios de bolsa, né? A grande maioria das bolsas se encontram nos Estados Unidos, grande maioria. E essas bolsas são dadas por essas 4 principais formas. Primeiro, mérito acadêmico, e essa é a principal forma que os nossos alunos conseguem, por notas e provas. E, de novo, quando a gente fala de notas, é a nota compilada de todo o ensino médio. Inclusive, se você faz ou não intercâmbio, essa nota é uma nota geral. Então, se você fez lá 6 meses ou um ano de intercâmbio, junto com todo o histórico aqui do Brasil, é essa nota que vai ser considerada na avaliação de bolsa, tá? Por mérito acadêmico também, as bolsas são dadas por notas do SAT, que, de novo, você ficando no Brasil ou indo para os Estados Unidos, especificamente que a gente está falando de bolsas mais voltadas para as faculdades americanas, que é onde elas se encontram mais, essas bolsas são dadas também pela nota do SAT, que você faria fazendo high school ou voltando para o Brasil e fazendo o SAT aqui no Brasil, tá? Além disso, as bolsas por necessidade financeira, que aí são faculdades hiperseletivas que oferecem bolsas de acordo com a comprovação financeira da família.
E aí, bolsa artística para alunos de interesse no mérito artístico, que tem um portfólio artístico muito bom, e bolsas esportivas para os atletas de alto rendimento, né? Então, quando a gente olha essas bolsas por mérito acadêmico, como a gente mencionou, notas da escola, provas, o aluno já é automaticamente, na grande maioria das faculdades, considerado na aplicação, na admissão, e aí se a faculdade oferece algum tipo de bolsa por mérito acadêmico na admissão, esse aluno já recebe a admissão com o resultado da bolsa. E algumas faculdades, por mérito acadêmico, podem ter uma application extra para você se candidatar para aquela bolsa. Então, isso é algo que a gente trabalha muito com os nossos alunos, avaliando, entendendo qual o requerimento daquela bolsa que o estudante vai aplicar para cada faculdade e quais são os requisitos, se esse aluno tem ou não a capacidade para se candidatar para aquela bolsa. Aqui alguns exemplos de alunos nossos que obtiveram bolsas nesses anos, né, para demonstrar e ilustrar para vocês. E as bolsas por necessidade financeira são bolsas muito seletivas, generosas também, mas elas só são oferecidas nas faculdades hiperseletivas de acordo com a comprovação financeira da família. Ou seja, existe toda uma demonstração financeira por imposto de renda, formulários financeiros, patrimônio, despesas da família, a receita da família também. E para isso existe um documento chamado CSS Profile, que inclusive durante o processo para daqui para fora a gente ajuda muito os nossos alunos nessa formatação, nessas informações financeiras que vão ser enviadas na aplicação de uma bolsa por necessidade financeira. Geralmente, os alunos que vão aplicar para essas bolsas que têm essas faculdades que têm essas bolsas são geralmente alunos muito fortes, né? Não só academicamente, mas também têm projetos e atividades extracurriculares de altíssimo nível, né? E aqui alguns exemplos desses alunos que obtiveram bolsas por necessidade financeira. E o mérito artístico, né? Por cinema, design, arquitetura, moda, são os principais cursos, e é através da análise do portfólio artístico dos nossos alunos. E aqui alguns exemplos dessas bolsas por mérito artístico também. E aí, outro ponto, né? Então, falando um pouco dessa parte financeira toda, que tem a relação, né? Algumas famílias tinham um pouco essa crença, né? De que fazer o high school, muitas vezes, você vai se qualificar para algumas outras bolsas e você consegue mais opções, e não é bem assim. Na prática, a gente sabe quais são os requerimentos, como é que as faculdades vão fazer essa avaliação do ponto de vista de bolsas para alunos internacionais. Então, mesmo terminando lá, você vai ser ainda um aluno internacional, a não ser que você tenha a cidadania daquele país, como eu mencionei. Aí sim você consegue se qualificar para outras bolsas, né? Que o próprio país, ou que a faculdade, né? Para quem é do país, tem a possibilidade de se qualificar. E aí vamos falar um pouco do fazer ou não o intercâmbio, né? Que eu acho que é importante também dos alunos e famílias ponderarem algumas possibilidades, né? Primeiramente, né, se você já tem um bom nível de inglês, né, melhor que o intercâmbio, muitas vezes um summer program em uma universidade vai agregar muito no seu currículo, tá? Existem summer programs hoje que acontecem durante as férias, muitos, na verdade, muitos summer programs que acontecem nas férias de julho, ou seja, não atrapalham suas aulas, o seu ano letivo aqui no Brasil. Então, se você já tem um bom nível de inglês, entrar num programa de verão, de férias, que vai te desafiar academicamente, lá na frente, na application, vai ter uma substância e um peso muito mais considerável do que você ter feito, talvez, um intercâmbio ou um high school que muitas vezes não agrega muito nessa construção de currículo. Então, para quem tem já um bom nível de inglês, um bom nível acadêmico, talvez é colocar isso na balança do que seria melhor para você, né? Os programas de summer em universidades muito competitivas contribuem bastante para o currículo, né? Principalmente as experiências, como a gente mencionou, e alguns summer programs muitas vezes são dados por professores das próprias faculdades, inclusive você consegue já se conectar e já criar relações a partir dali, né? Agora, se escolher fazer o intercâmbio de fato, é importante, muito importante, ter uma orientação, ter um suporte em relação a isso. Se você está cogitando e considerando lá na frente aplicar para uma faculdade, porque uma orientação em fazer um high school ou um intercâmbio, uma boa escola, ah, é muito importante, porque muitas escolas, né,
ou high schools, ou intercâmbios em geral, muitas vezes os alunos acabam entrando em high schools que são muito fracos academicamente, ou ah, na sua aplicação lá na frente, quando você envia todo o seu application, e aí você vai ter uma parte do seu application, do seu histórico de um high school, né, durante uns 6 meses ou um ano, se aquela escola for não tão bem vista pelas faculdades, né, porque aí elas conhecem até mais, ou tem um nível bem fraco, isso de uma certa forma impacta o seu application na faculdade, né? Então é importante manter um alto nível acadêmico para ter certeza que você vai para um ótimo high school, que vai continuar te desafiando academicamente, porque as faculdades querem ver isso também, né? Então, se for para fazer intercâmbio, o que nós recomendamos muito são as boarding schools, que são escolas privadas, né, que têm um ótimo ensino a nível de ensino médio. Para isso, algumas agências de alta, né, referência conhecem muitos boarding schools, muitas escolas que realmente conseguem trazer um nível alto, né, de currículo para os alunos, e isso, de fato, agrega a sua application lá na frente também. Então, é algo que se semelha às principais e as melhores escolas aqui do Brasil. Então, buscar esse tipo de solução em termos de intercâmbio muitas vezes é o melhor caminho, né? E também é importante dos alunos, né, e principalmente famílias, né, escutaram que o amigo, a amiga tem, eu aumento minhas chances no processo seletivo, né, então vou fazer intercâmbio porque aí eu já sei que eu vou entrar numa faculdade, e não é bem assim. Como vocês viram, o processo seletivo ele é para todos. Então, você fazendo ou não intercâmbio, você vai passar pelo mesmo processo de admissão. E é importante você ser o melhor aluno onde você puder, e na melhor escola possível. Então, não adianta ser uma alternativa para ou tentar fugir para alguma coisa que seja mais fácil, porque não vai ser mais fácil. É melhor você fazer muito bem o ensino médio, fazer um ótimo summer, ou se fizer um intercâmbio, fazer uma boarding school. Então, a faculdade está interessada em saber aonde que você esteve durante o seu ensino médio todo, que tipo de aluno você foi, o quanto você foi desafiado, qual foi o seu desempenho e que nível de rigor acadêmico você esteve. Porque a faculdade ela quer ter certeza que quando você entrar na faculdade, você vai dar conta academicamente do currículo. Então, esse é o grande ponto também que as faculdades têm essa preocupação. Então, para vocês, né, que já estão com isso meio que pré-definido, né, já têm uma ideia e querem realmente fazer o intercâmbio, aqui a gente trouxe algumas dicas, né, para quem tem esse objetivo, principalmente para quem está considerando e cogitando depois fazer uma fazer uma faculdade, né? Ou seja, depois do high school ou fazendo o intercâmbio durante o high school, depois seguir para o projeto de graduação no exterior, tá? Primeiro, prepare-se com antecedência, né? Assim como o preparo para a graduação no exterior é importante você começar com muito tempo de antecedência, 2, às vezes até 3 anos de antecedência, ah, é importante também buscar o programa de intercâmbio com antecedência. Ah, Saber o caminho das pedras, né? Quais são os resultados, processo seletivo. Alguns high schools vão ter um mini processo de application também, vão ter limites de vagas. Então, procure uma agência muito boa, de referência na sua região. Nós temos algumas que a gente pode recomendar para vocês, né? Alguns parceiros que são realmente referências em certas regiões. Então, prepare-se com antecedência. Eu diria que no mínimo aí um ano de antecedência seria o ideal. Além disso, se você vai fazer um intercâmbio pensando lá na frente na application, na sua graduação para o exterior, aproveite muito os projetos e atividades extracurriculares, porque isso é algo que culturalmente os high schools oferecem, que são o que eles chamam de student organizations ou student clubs. Então, elas oferecem muitas coisas que muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem isso muito estruturado a nível de ensino médio, mas isso lá fora já acontece muito. Inclusive, muitas vezes é requerimento para formação, inclusive, no ensino médio. Então, se desenvolva e se envolva muito nas atividades extracurriculares. Esse é um aspecto, inclusive, quando o aluno faz essa jornada de intercâmbio durante até o programa conosco de preparação, é algo que a gente consegue ajudar bastante o estudante a entender, a conhecer os student clubs e que o high school oferece, o que faria mais sentido desse aluno se envolver e se engajar mais. Então, é algo muito recomendado do estudante se envolver dentro do próprio high school.
tá? Além disso, né, atenção com as orientações do seu high school, né? Muitas vezes os alunos que entram no high schools e aí têm amigos ou familiares que já foram para lá, que já fizeram um processo, que aplicaram, e muitas vezes os high schools eles vão ter departamentos de orientação e suporte para alunos que depois querem fazer faculdade fora, mas a grande maioria não se aplica para alunos internacionais, ou eles não vão ter uma expertise grande nisso. Então, tenha muita cautela para ficar tomando conclusões ou tirando conclusões daquilo que os seus amigos do high school estão falando, porque isso se aplica para eles, né? Para o cidadão daquele país. E muitas vezes são requerimentos diferentes, ou nível de exigência completamente diferente, bolsas disponíveis diferentes também. Então, para quem é aluno internacional e brasileiro, isso é algo que é específico para você. Se você não tem a cidadania daquele país, você vai ser um aluno internacional de qualquer forma na sua aplicação, né? Então, é importante você não ficar muito ligado em orientações de terceiros que muitas vezes não se aplicam para o seu caso. Além disso, fazer as provas, que acho que é uma boa oportunidade, principalmente dependendo do ano que você vai no intercâmbio, se você vai durante o segundo ano do ensino médio, aqui no Brasil, por exemplo, já fazer o SAT, por exemplo, ou o ACT lá, é ótimo. Muitas vezes o próprio high school vai ter preparatório de SAT para os alunos, você já pode ter uma experiência da prova e pode ser realmente fundamental para a sua jornada para a candidatura na faculdade. Então, aproveite, porque você tem algumas datas disponíveis, você pode refazer a prova, então, é uma ótima oportunidade de já fazer essas provas. E também um outro ponto que é importantíssimo, uma conversa com a sua escola antes de você embarcar para o ensino médio, para o high school ou para o intercâmbio, tá? A gente tem visto algumas escolas que são mais rígidas em relação a isso, então é muito importante você conhecer o sistema da sua escola aqui no Brasil, de como que ela funciona para essa saída, né, que você faz durante o ensino médio, se ela aceitaria você de volta, quando, qual o melhor semestre, até quanto tempo você pode ficar fora para você poder voltar para o Brasil e terminar aqui. Então, se as matérias que você vai fazer lá fora vão ser equivalentes às matérias que você fez aqui no Brasil também, e aí você consegue continuar da onde você parou. Então, isso aqui eu diria que é um ponto crucial para qualquer aluno que está cogitando em fazer intercâmbio, ter uma conversa com a escola, com a direção, coordenação, ou quem for a pessoa responsável na sua escola, para entender como que é a dinâmica do retorno. Então, se você está cogitando em fazer 6 meses ou um ano, qual que seria o melhor momento? Até quanto tempo você pode fazer? Quais são as matérias que talvez você tenha que fazer no high school para poder ser equivalente aqui no Brasil? Porque muitas vezes, na volta, você não consegue voltar de onde você parou, ou você volta para trás. Então, esse elemento eu diria que é fundamental, tá? E além disso, né, eu uso o intercâmbio para se preparar antecipadamente, né? Durante aqui o nosso programa de preparação, que é para alunos de primeiro e segundo ano, muitos dos nossos alunos fazem intercâmbio, então isso é, de uma certa forma, comum, geralmente durante 6 meses, né? E é onde a gente consegue também ajudar a continuar a orientação com os alunos, enquanto esses alunos estão no intercâmbio, nesse desenvolvimento das atividades, dos projetos, aproveitar o intercâmbio ainda mais, né? Como é que você pode tornar essa experiência do intercâmbio ainda mais proveitosa, olhando a sua candidatura para a faculdade lá na frente? Então, muitas vezes, hoje em dia, né, o que antigamente se tinha como prioridade o intercâmbio de você melhorar o seu inglês, né, ou dar aquela acelerada na fluência. Aqui, hoje, o intercâmbio que a gente vê, o objetivo dos nossos alunos é muito mais para ter uma experiência cultural e de vida, o que é válido também, né? Mas para quem está considerando, cogita fazer uma faculdade, o processo de candidatura para uma faculdade no exterior, aproveitar essa experiência acadêmica é fundamental, para não ser só uma experiência cultural, mas sim uma experiência muito rica academicamente para os estudantes lá na frente. E aí, falando um pouco né, pensando nesse processo de preparação, né, e candidatura para o exterior, porque a gente tem visto muitos dos nossos alunos, né, que fazem intercâmbio, até os que não fazem, fazem hoje o trabalho de preparação e candidatura
muito em conjunto com os vestibulares do Brasil. Então, muitos alunos que começam o trabalho conosco ainda não têm decidido se vão fazer faculdade fora ou não. Isso é muito comum. Então, começar um projeto como esse de preparação em candidatura, para que lá na frente você possa ter mais portas e mais opções abertas de faculdade para você escolher. Então, esse é o nosso grande objetivo com os alunos, para que vocês se preparem tanto para um quanto para outro, né? Os vestibulares do Brasil, para quem é de escola brasileira e está se preparando para os vestibulares aqui do Brasil, a escola aqui no Brasil vai te dar todo o suporte para isso, mas o nosso objetivo com os alunos é que durante o ensino médio, principalmente começando com antecedência, primeiro e segundo ano, a gente consegue fazer um bom trabalho para que você consiga se preparar com calma, com antecedência e conciliar com os seus vestibulares aqui no Brasil também. A gente vai fazer um webinar específico sobre isso. Porque como vocês estão vendo aqui nessa possibilidade, né, os vestibulares do Brasil acontecem no final do ano, do terceiro ano, assim como em Vidas Applications. Mas o que acontece? As faculdades do Brasil, elas oferecem os resultados, né, já divulgam os resultados logo em seguida. Janeiro, fevereiro, os alunos já sabem quais faculdades entraram ou não entraram aqui no Brasil. E os resultados no exterior só saem a partir de março, abril. Então, muitos alunos começam a faculdade aqui no Brasil no primeiro semestre e só vão decidir de fato se vão para fora ou não lá para o mês de abril, maio, no primeiro semestre do pós-término do ensino médio, que é quando de fato você vai ter os resultados em mãos e aí você faz a confirmação da sua matrícula da faculdade, geralmente no mês de maio ou junho. E aí a faculdade no exterior começa sempre em agosto, né? E a gente tem visto, inclusive, muitos alunos que estão se preparando, né, durante o ensino médio todo, né, para esse processo seletivo no exterior de uma forma geral, de novo, fazendo high school, ou intercâmbio ou não, estão também se preparando para novos processos seletivos que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, de algumas faculdades brasileiras que não só estão avaliando os alunos academicamente, mas também estão avaliando os alunos de uma forma pessoal. Aqui, a FGV, IBMEC, a SPM, INSPER em São Paulo, com cartas de motivação, dinâmica de grupo, mini entrevistas, vários outros aspectos que estão sendo avaliados. E aí, para a gente fechar, né, só para fazer um overview de todo o trabalho, né, aqui no Daqui para Fora, o nosso programa de preparação e candidatura. Então, a preparação, a gente pode começar o trabalho com os alunos a partir do nono ano, nono, primeiro e segundo ano. Inclusive, nessa fase aqui de preparação, é muito onde a gente trabalha, às vezes, até em conjunto com algumas agências, nessas definições, né, de programas, vai fazer intercâmbio, não vai, é o melhor para o aluno, é talvez um melhor summer program, o que é o melhor para esse estudante nessa fase de preparação. Então, isso aqui é discutido entre daqui para fora, estudante e agências parceiras, né? Nessas resoluções e definições da melhor jornada para o estudante nessa construção de currículo. Além disso, dentro da preparação, nós temos um curso preparatório de SAT, desenvolvimento das atividades extracurriculares, a orientação, como a gente falou, de intercâmbio, summer programs. Então, é um trabalho junto de construção desse estudante, né, de currículo e de projetos. E na terceira série, já no último ano, é onde o aluno entra na fase que a gente chama de candidatura. Aí é a parte que eu chamo de executiva do processo, onde esse aluno vai selecionar, definir as faculdades com o mentor, daqui para fora, avaliando e alinhando sempre a parte financeira, as redações com um mentor de redação especializado também, e a orientadora de application para cuidar de toda a documentação, operação em vidas applications. Todo apoio e suporte durante toda a faculdade também é feita com os estudantes. Como eu falei no início da nossa conversa, né, a equipe ela é sempre composta por 4 mentores, né? Então, daqui para fora nós setorizamos nossos times em 4, e aqui tem um exemplo de uma aluna nossa, a Bruna, e a equipe dos 4 mentores com quem ela trabalhou. É sempre primeiro uma mentora de preparação, de preparação que seria então esses anos que antecedem a candidatura, então quem acompanha e orienta esse estudante nessa construção de currículo, projetos, provas e atividades extracurriculares, um estrategista para definir e selecionar faculdades, criar a lista de faculdades dentro do orçamento, do potencial do estudante, um OR, que é um orientador de redação, que trabalha nos textos dos alunos, e uma OA, que é uma orientadora de application, que cuida de toda a operação em vidas, applications e monitoramento dos resultados dos alunos.
Além disso, na Daqui para Fora também nós temos um curso de SAT, né, que os alunos podem fazer, inclusive, se fazem high school, fazem um intercâmbio, podem fazer o curso conosco também durante a preparação, porque é um curso online. E também damos todo o suporte psicológico com a nossa Gabriela Ribeiro, que é a nossa parceira, a nossa psicóloga, que dá suporte para a saúde mental dos nossos alunos. E para muitos alunos, né, nós temos parcerias com escolas, né? Hoje no Brasil todo são literalmente dezenas de escolas parceiras, e com isso a gente trabalha muito em conjunto com escolas também, até nessa direcionamento, nessa estratégia e tomadas de decisão de fazer ou não intercâmbio, como a gente falou, falar com a agência, falar com a escola, né, define o plano juntos, qual o melhor programa internacional para esse aluno durante o ensino médio. Então, isso é muito importante de ser consultado e conversado com todos que estejam trabalhando em prol do aluno, né? Então, a Daqui para Fora, né, como programa aí, as parcerias com as escolas, trabalha junto para termos a melhor orientação para cada estudante e conseguirmos os melhores resultados, né? Então, nós temos essas parcerias oficiais com os colégios, sempre troca, né? A gente sempre cria um grupo de WhatsApp daqui para fora do time e os coordenadores da escola parceira, sempre fornecendo informações para as escolas, comunicação direta, update dos alunos. Então, é sempre um trabalho em parceria com as escolas parceiras, de novo, em prol dos alunos que estão sendo preparados e orientados para o processo de candidatura para o exterior. E aí, para a gente fechar, relembrando para vocês, né, os nossos próximos eventos, vamos começar agora a partir do dia 7 de maio, vestibulares e applications, nessa conciliação entre os dois projetos, como você concilia se preparar para os vestibulares aqui do Brasil com as applications para o exterior. Dia 9, vamos falar sobre erros de redações e cartas de recomendação. E no dia 15 de maio, o processo de entrada para as faculdades na Europa para quem tem e quem não tem o passaporte europeu, a dupla cidadania europeia, né? Aqui, de novo, a nossa análise de perfil. Aqui no nosso chat vocês podem ter acesso também. Eu coloquei aqui o link tanto para análise de perfil quanto para a nossa agenda online, que vocês podem marcar um dia e horário com o consultor Daqui para Fora. Então, no chat vocês podem acessar isso, tá? Tem aqui acabei de colocar aqui para vocês novamente. Tá? Aqui nossos contatos, e agora a gente abre aqui para as últimas 10 minutinhos para perguntas e respostas de vocês. Vamos lá ver. Tá. A Andrea está perguntando: meu filho vai fazer o último ano do ensino médio nos Estados Unidos. É possível ele ingressar na universidade direto de lá ou necessariamente ele precisa voltar para o Brasil para fazer a application aqui? Olha, André, depende se ele terminar o high school por lá, ele conseguir o certificado, né, de término do high school. Isso é importante você checar com a agência que estiver fazendo trabalho com você, se realmente ele vai conseguir se formar, porque muitas vezes quando o aluno vai para o último ano de high school, para o exterior, muitas vezes o próprio high school, quando faz análise do histórico escolar do estudante e dos requerimentos que esse aluno precisa ter para concluir o ensino médio lá, o aluno muitas vezes aqui do Brasil é defasado das matérias de lá. Normal, né? Porque são currículos diferentes. Então, muitas vezes o aluno ele não vai ser encaixado exatamente no mesmo ano acadêmico em que ele estava aqui no Brasil. Então, é importante que você dar uma checada com a agência que estiver trabalhando com você para ter certeza que ele vai entrar no último ano lá e vai conseguir se formar por lá. Se ele conseguir se formar por lá, aí sim ele faz o application de lá, aplica normalmente. Inclusive, é algo que a gente tem trabalhado bastante. Hoje a gente tem um time de alguns alunos que moram na Flórida, inclusive, né, moram nos Estados Unidos, por exemplo, e estão fazendo processo conosco daqui. Então, estão lá, estão terminando o high school por lá, e a gente está fazendo todo o processo de aplicação, orientação, avaliação, porque, de novo, são alunos brasileiros. E aí vão aplicar como estudante brasileiro, mas usando o certificado de término do ensino médio de lá. Essa é a única diferença. Na Europa, bolsas por necessidade financeira, não existe. Valquíria, como você pode se inscrever na orientação daqui para fora? Olha, manda uma mensagem que faz a nossa análise de perfil, ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, a gente é muito rápido para responder, então pode falar com a gente, e aí, logo em seguida a gente entra em contato para marcar uma reunião com você, tá? Ou você também pode agendar aqui pelo nosso
pela análise de perfil ou pela agenda aqui que eu coloquei também para vocês. Fazer dupla, diplomação dupla aqui no Brasil tem alguma vantagem para o currículo? Olha, Luca, eu acho que você deve estar perguntando sobre o high school, né? Algumas escolas aqui no Brasil têm o que eles chamam de high school, que é um currículo a mais além do currículo brasileiro, tá? O que que isso significa para as faculdades no exterior? Que, sem dúvida, você fez algo a mais. Então, você é um aluno por si só já diferenciado, porque você fez algo além do básico exigido, né? E também do ponto de vista linguístico, né? As faculdades elas se sentem mais confortáveis em saber que você já passou, de uma certa forma, por matérias e aulas ministradas todas em inglês e teve uma nota em inglês. Então, quando você é avaliado em comparação a um outro brasileiro, por exemplo, que não tenha feito high school, né? Você tem um diploma diferenciado do que um outro aluno. Então, existe essa vantagem, vamos dizer assim, no comparativo com outros alunos que não tenham. Agora, também é importante dizer que se você está numa escola que não oferece o high school, a faculdade não espera que você faça um high school, porque a sua escola não oferece, tá? Mas se a escola oferece, pode ser realmente algo interessante. Preparação do aluno no nono ano. Olha, o nono, primeiro e segundo ano, são os anos que a gente chama de preparação, tá? E preparação, qual é o grande objetivo da preparação? É preparar o estudante para o processo seletivo e de candidatura para o exterior, tá certo? Então, chegar no terceiro ano muito bem com todos os requerimentos. Então, no nono ano, qual que é o grande foco? O grande foco é explorar áreas de interesse, paixões do aluno, desafios, fazer um trabalho grande de autoconhecimento, para a partir daí, o mentor que estiver junto com o estudante durante o nono ano comece a entender as possíveis áreas e projetos de atividades extracurriculares que esse aluno possa se envolver e se engajar. Talvez já explorar alguma coisa durante o nono ano, já participar de uma ou duas atividades extracurriculares ali para ele sentir um pouquinho como é, mas a partir do primeiro ano, segundo ano, aí já tem uma estratégia muito definida diante das áreas e dos projetos, né, dos objetivos desse aluno também. Então, é muito nesse sentido, essa construção a longo prazo. Mas, sem dúvida, alunos do nono ano. E aí, quem é do nono ano, que a gente sabe que são alunos meio novinhos, mas que tenha muito interesse, né, e tem vontade de fazer o projeto bem feito, dá para fazer muito bem, já começar desde o nono ano. Por isso que o nosso trabalho, de fato, pode começar a partir do nono ano. Coloquei aqui novamente no nosso chat, né? Tem o. Aqui vocês estão vendo aqui na nossa tela também, né? Tem a análise, o QR, QRA da nossa análise de perfil, o WhatsApp, o e-mail de contato. Então, qualquer meio de contato que você faça conosco, a gente sempre vai responder, vai orientá-los para talvez uma primeira reunião com o consultor, avaliar o seu caso, que momento você está em relação ao projeto. Então, é um trabalho que a gente faz one-on-one, é muito individualizado nesse sentido. Então, acho que é isso aqui, não há nenhuma outra dúvida. Então, queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Espero que vocês tenham curtido, gostado, saiam daqui com um pouco mais de informação. Espero ter respondido todas as dúvidas. Se qualquer outra dúvida, entre em contato com a gente está super disponível. Temos uma agenda disponível para alunos e famílias para que vocês possam marcar a qualquer dia e horário, está lá já aberto para vocês. Não tem custo algum, é uma conversa totalmente gratuita, que vocês podem tirar dúvidas individualmente. Então, eu queria realmente agradecer, tá? Chegou uma última pergunta aqui. Qual a preparação dos alunos do segundo ano deveriam adiantar? Olha, segundo ano do ensino médio, eu diria que é um ano chave do processo, tá? O que eles podem adiantar? Projetos e atividades extracurriculares, aí já ter um direcionamento, uma estratégia muito bem definida, e SAT. Esse eu diria que são os dois principais pontos de trabalho durante o segundo ano do ensino médio. E, de fato, na nossa fase de preparação, quando os mentores estão com alunos de segundo ano, a gente dá uma acelerada boa nesse sentido de desenvolver as atividades extracurriculares, principalmente. É o grande ano de desenvolvimento de projetos e atividades. Tá? E aí, é claro, com também o preparatório de SAT. O nosso curso de SAT começa a partir do segundo ano para os nossos alunos, e muitos alunos já fazem, inclusive, a primeira prova no segundo ano do ensino médio também. Então, eu diria, segundo ano é bem chave para o começo desse preparatório. Tá? Mas marca uma conversa com a gente, Mônica. Tem, né, o nosso link, chat, tem muita coisa que você pode aproveitar e entender como que seria essa jornada de alunos de segundo ano conosco.
Então, pessoal, obrigada novamente. Espero revê-los num próximo encontro. Qualquer outra dúvida, estamos totalmente à disposição de vocês e espero revê-los num próximo evento. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Tchau, tchau.